Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. O conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. A paz do Senhor. Estamos chegando à 9ª lição do nosso trimestre e o título dessa lição é O conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Com essa lição, nós começamos a estudar a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós tivemos a oportunidade de avaliar o contexto da primeira carta e vimos que ela foi redigida em um contexto de hostilidade e de perseguição aos cristãos. Nesta segunda carta nós já temos um contexto diferente, um contexto em que falsos mestres estavam introduzindo heresias e doutrinas distorcidas dentro da comunidade cristã. O apóstolo Pedro, com muita contundência, com muita tenacidade, autoridade e também coragem, ele escreve, portanto, essa segunda carta, alertando a comunidade cristã contra esses falsos ensinadores. Esta lição, que inicia esta segunda etapa de lições da nossa revista de jovens, ela vai trazer principalmente o tema do conhecimento e também do crescimento espiritual. Vale destacar que o apóstolo Pedro, ele começa a sua segunda carta, no capítulo 1 e a partir do versículo 2, ele diz da seguinte maneira, que é o ponto de partida para nós introduzirmos, para nós refletirmos sobre esse tema e que você pode conduzir a sua aula a partir dessa perspectiva. Pedro diz da seguinte maneira: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Há um aspecto aqui peculiar na saudação de Pedro, e essa palavra vai ser utilizada outras oportunidades no decorrer dessa segunda carta, que é a palavra conhecimento. Não é muito usual nas Escrituras, principalmente nas saudações que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento, essa palavra conhecimento. Mas nós vamos perceber que há uma razão muito evidente aqui na utilização de Pedro dessa palavra, porque Pedro quer trazer para a comunidade cristã a quem ele se dirige o significado desse verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque um dos principais focos de contestação de Pedro era exatamente em relação aos ensinos gnósticos que estavam ganhando proeminência e se infiltrando dentro da comunidade de crentes. E quem eram os gnósticos? O que era esse gnosticismo que existia naquela época
e que estava trazendo ensinos insidiosos para a comunidade de crentes. O gnosticismo foi uma forma de pensar com influência filosófica que acabou depois tendo repercussões religiosas. No livro de apoio, eu destaco da seguinte maneira: é possível dizer que o gnosticismo era um sistema que enfatizava a mente humana e ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento, que era chamada gnosis, em vez da fé. Este conhecimento era esotérico e só poderia ser adquirido por aqueles que haviam sido iniciados nos mistérios do sistema gnóstico, não pelo estudo ou pelo sistema normal de aprendizado. Então o gnosticismo ele defendia uma ideia de conhecimento esotérico e que por meio desse conhecimento esotérico poderia chegar-se a um tipo de salvação. Era um sistema de pensamento baseado em mistérios que de fato confrontava frontalmente a perspectiva cristã de vida e principalmente de conhecimento. É por esse motivo que Pedro vai utilizar reiteradas vezes essa palavra conhecimento para refutar os ensinos gnósticos e apresentar em contrapartida o verdadeiro conhecimento. Observe que quando Pedro utiliza aqui essa palavra pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, aqui nós observamos que no original, geralmente a palavra conhecimento utilizada no grego é a palavra gnose, mas aqui nessa acepção Pedro utiliza uma outra expressão, ele utiliza epignose, que dá a ideia, dá o sentido de um conhecimento pleno, um conhecimento que é profundo e crescente. Mas observe, esse conhecimento ele não é baseado em mistérios. Esse conhecimento ele está firmado em Deus e Jesus Cristo, como ele diz aqui no versículo 2. Esse ponto, ao tratarmos dele logo na introdução desta lição, é essencial para nós trazermos uma aplicação para a vida cristã que levamos em consideração a necessidade e a importância do crescimento no conhecimento de Deus. Mas o que significa para nós esse tipo de conhecimento? Principalmente nós que temos uma versão que considera a dinâmica da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós que temos uma vertente pentecostal da fé cristã, precisamos levar isso bem em consideração. O primeiro ponto que devemos entender que, à luz das Escrituras, o conhecimento não diz respeito a um conjunto de informações simplesmente. Conhecimento, em termos bíblicos, não diz respeito a dados, a informações brutas, a aspectos intelectuais. Conhecer a Deus é muito mais do que isso. Conhecer as coisas de Deus vai além do que um conhecimento teórico sobre as questões teológicas. Isso daqui é aspecto fundamental para nós entendermos conhecimento à luz das Escrituras. Muitas pessoas, como diz um autor cristão chamado J.I. Packer, ele diz da seguinte maneira: pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Por quê? Muitas pessoas podem estudar, podem conter várias informações, mas não necessariamente desenvolver um relacionamento próximo de comunhão com Deus. Então, o primeiro aspecto que nós devemos entender é que conhecimento, à luz da segunda epístola de Pedro, não é meramente um conjunto de informações que uma dada pessoa possa receber. Por outro lado, isso não significa cair em um tipo de anti-intelectualismo. Não é isso que Pedro está se referindo aqui, não.
O que nós precisamos entender é que o conhecimento de Deus, ele diz respeito a um relacionamento rico e crescente com Ele. Conhecer a Deus, precisamos entender, parte primeiramente da própria iniciativa de Deus, da sua revelação, obviamente a revelação da sua palavra, mas também redunda no que? Nessa revelação dele atualmente através do Santo Espírito, como nós podemos tê-lo se relacionando conosco na atualidade. Portanto, com isso, nós chegamos à conclusão que as Escrituras rejeitam uma visão eminentemente espiritualizada do conhecimento de Deus ou baseado em misticismos, revelações interiores e conhecimento secreto de Deus. O gnosticismo apregoava um tipo de revelação íntima e particular que não encontrava ressonância em local algum do pensamento cristão que foi firmado dentro da comunidade da Igreja Apostólica. Por esse motivo, Pedro, de maneira veemente, está contestando essa forma como os gnósticos estavam levando esse tipo de informação e que se infiltrava cada vez mais dentro da comunidade cristã. Veja que no versículo 3, Pedro ele afirma da seguinte maneira: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Perceba que o conhecimento, segundo Pedro, ele produz alguma coisa. Ele provém de Deus, mas ele gera alguma coisa. É por isso que ele diz que esse divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele. Veja, não é do que, é daquele. É um conhecimento que provém de Deus, e esse conhecimento produz duas coisas aqui, segundo Pedro. Ele produz vida e piedade. Por esse conhecimento nós temos uma vida plena, e piedade aqui é uma vida de religiosidade, melhor dizendo, uma vida de espiritualidade mais efetiva com Deus. Nesse sentido, quando olhamos para as Escrituras, e nesse caso, para a segunda carta de Pedro, nós chegamos à conclusão que conhecimento, na perspectiva cristã, é um conhecimento efetivo, é relacional, é relacionamento de Deus com o homem. Ele não é somente sobre Deus, não é conhecer a Deus em termos teóricos, não. É também de Deus, porque primeiro nós dependemos da graça dele para conhecer ele e as suas coisas. É com Deus, porque nós conhecemos Deus e as suas coisas, os seus princípios, a atuação dele na nossa vida através da ajuda dele. E mais ainda, é para Deus, porque tudo aquilo que nós conhecemos, nós sabemos, tudo deve se voltar para ele em um ato de adoração ao Senhor. Isso é um ponto essencial para nós entendermos conhecimento de Deus e sobre as suas coisas à luz das Sagradas Escrituras. Agora você percebe, e esse é o ponto central aqui dessa primeira lição, é que esse conhecimento de Deus, por ser relacional, por ser decorrente do relacionamento com o Senhor, ele produz algo. E é aqui que está o aspecto central da lição, que é produzir ou conduzir ao crescimento espiritual. O conhecimento de Deus não diz respeito a informações, não é algo teórico, mas uma vez que nós o temos, ele deve nos levar a um lugar, que é crescer, que é frutificar espiritualmente. É nesse sentido que o apóstolo Pedro, ele vai dizer da seguinte maneira, a partir do versículo 5, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade.
e a piedade, o amor fraternal e o amor fraternal à caridade. O que nós vamos perceber aqui é que Pedro está exortando os seus leitores, a nós também e aos seus alunos, a crescer nesse conhecimento de Deus, a desenvolver verdadeiras virtudes para a fé cristã. Isso daqui é magnífico, porque nós vamos entender, à luz dos ensinamentos de Pedro, que a vida cristã abundante e rica é uma vida que cresce cada vez mais dentro dessa ótica de Deus. E aqui fica evidente que esse crescimento espiritual, ele não é automático. Não é algo que simplesmente nós recebemos automaticamente sem investirmos alguma coisa. Não. Esse crescimento espiritual, ele é permanente. E ele requer o quê? Ele requer esforço. Ele requer da nossa parte um empenho. Por isso que Pedro, ele diz no versículo 5 da seguinte maneira: e vós também pondo nisso mesmo toda a diligência. É importante nós termos diligência e empenho para o crescimento espiritual. O que isso significa na prática para nós? Significa que na nossa prática devocional, na nossa vida cristã, esse crescimento espiritual vem do tempo que nós investimos, das coisas que nós praticamos, do empenho que nós fazemos nas coisas de Deus espiritualmente, através da leitura bíblica, através da oração, através dos atos piedosos que nós estamos praticando exatamente para glorificar a Deus. E aqui nós vamos perceber que Pedro, ele utiliza uma espécie de cadeia de virtudes. Olha que coisa interessante. Perceba que no versículo 5 ele vai colocando um fundamento, acrescenta outro e vai dando o desenvolvimento como se fosse exatamente um processo de plantio, e esse plantio ele vai se desenvolvendo até redundar em fruto. Aí ele começa com, primeiramente aqui, acrescentar a fé a virtude, e a virtude a ciência, como eu já mencionei, e assim vai, a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade. No original, a palavra que era muito comum utilizada pelos escritores nesse contexto que que Pedro escreve aqui esta carta, os gregos utilizavam a expressão sorites, que era uma espécie de cadeias de virtudes, que eram virtudes que uma pessoa poderia desenvolver para ter uma vida adequada. E aqui nós vamos perceber que essa sorites de Pedro, ela começa com a fé e vai culminar exatamente no amor. Aqui está um ponto central nessa carta, nessa afirmação de um conhecimento que vai prover crescimento espiritual. Aproveite esta lição, você, professor de jovens, para incentivar os seus alunos a buscarem isso, o crescimento espiritual, para que eles possam frutificar verdadeiramente. Não há como produzir frutos se uma semente ela não for plantada, se ela não for adubada, se essa planta não for bem cuidada. E isso vai redundar em uma vida dinâmica, em uma vida frutífera, com benefícios na vida espiritual, mas também na vida social. Esta é a lição que nós refletimos hoje, esperando que os seus alunos tenham aprendido ao máximo sobre esses temas e principalmente agora, nessa segunda carta de Pedro, que nós possamos ver os nossos alunos, os seus alunos, crescerem cada dia mais. Que Deus abençoe a tua vida e a vida dos teus alunos. CPAD, a editora da Escola Dominical.